Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Continuamos na oitava da Páscoa a celebrar o acontecimento central da nossa fé, a ressurreição do nosso Senhor. Depois de Jesus ter sido morto e crucificado, Tu, Senhor, apareceste muitas vezes aos discípulos, àquelas mulheres santas, a João, Pedro, aos discípulos de Emaús e tantos outros, para confirmar aqueles primeiros cristãos na fé que havia de ser difundida, divulgada ao longo de todas as gerações, até nós. Obrigado, Senhor, por ter sido tão insistente, porque nem sempre foi fácil vencer a incredulidade daqueles primeiros. Tal como agora, muitas vezes nós nos recusamos, ou mais do que recusar, não nos convencemos a sério da realidade de Jesus Cristo vivo na nossa vida. Desta vez é São Marcos quem nos relata outra ressurreição do Senhor. E diz que Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana e apareceu, em primeiro lugar, a Maria Madalena, aquela de quem tinha expulsado 7 demónios. E o que é que ela fez? Mal teve notícia, mal soube da ressurreição de Jesus, diz o Evangelho, foi anunciar aos que tinham andado com ele. E como é que eles estavam? Diz São Marcos, estavam mergulhados em tristeza e pranto. Estavam desanimados. Não acreditavam que Jesus pudesse ter saído vivo do túmulo. Eles, porém, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Eram teimosos, recusavam-se a ter fé. Depois, São Marcos continua a relatar outra aparição, manifestou-se com um aspecto diferente a 2 deles que iam a caminho do campo. Penso que serão os discípulos de Emaús, como nos descreve o Evangelho de São Lucas. E o que é que eles fizeram? Como vimos há dias na Santa Missa, eles correram a anunciar aos outros, mas também estes não lhes deram crédito. Uma vez mais, a recusa em aceitar a verdade da ressurreição. E Jesus aparece uma vez mais, desta vez aparece aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censura-os pela sua incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto ressuscitado. Censura-os, mas ao mesmo tempo confia neles, e diz-lhes, ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Hoje o Evangelho de São Marcos convida-nos, ou pelo menos chama-nos poderosamente a atenção, o contraste entre a incredulidade dos apóstolos perante as notícias que vão recebendo da ressurreição de Jesus e a confiança que tu, Senhor, depositas neles, encarregando-os deste mandato extraordinário, deste mandato missionário, esta missão incrível de Jesus, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. É claro que esta falta de fé dos discípulos não é algo querido pelo Senhor, que de fato os censura pela incredulidade e pela dureza do coração. Mas, por outro lado, também não é um obstáculo intransponível para fazer deles os instrumentos de difusão do Evangelho por todo o mundo. Não é nova essa falta de fé. Outras vezes, no Evangelho, enquanto Jesus estava vivo, entre eles, teve que lhes censurar a falta de fé. Disse-lhes que tinham que pedir mais fé, que era preciso que vivessem de mais fé. E sempre confia neles, como confia em ti e em mim. É comovedor ver como o Senhor não só esquece, mas como perdoa essas faltas e, além disso, põe nas suas mãos uma missão ainda maior, anunciar a obra da salvação a todos os homens. Tu, Senhor, quando nos convidas a sermos teus apóstolos, e nós somos, recebemos essa missão pelo batismo, o Senhor não repara naquilo que temos ou em que fraquejamos, mas projeta-nos em direção ao futuro com uma confiança infinita na obra que o Espírito Santo há de fazer em nós, se lutarmos por deixarmos que o Espírito Santo atue na nossa vida. Oxalá também nós, cristãos, saibamos confiar nos outros à nossa volta. Aqueles que têm boa vontade, aqueles que querem ser bons cristãos, querem seguir o Senhor, apesar das suas fraquezas.
ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. E qual é o núcleo do Evangelho? O que é que eles devem anunciar? Aqueles primeiros devem anunciar o amor de Deus por nós, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Que Jesus morreu por nós na cruz, que sofreu por nós e depois que ressuscitou. Que voltou à vida. O Catecismo da Igreja Católica, no ponto 638, diz assim: nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita aos nossos pais a cumpriu Deus para nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, acreditada e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição. E a verdade, essa é a verdade central da nossa fé. Somos chamados a viver como filhos de Deus, que Jesus Cristo venceu a morte, que voltou à vida, que Jesus nos ama. E essa foi a grande transformação operada na alma daqueles apóstolos, daqueles discípulos fracos, incrédulos, tantas vezes, com dureza de coração, como Jesus lhes tinha dito hoje, mas ao mesmo tempo é neles que o Senhor confia. Isto para nós é motivo muito consolador, porque também, Jesus, tu confias em nós, apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados, às vezes da nossa vergonha, para anunciar o amor que tu tens por nós. É uma missão extraordinária. É uma missão mais importante até que esta missão Artemis, esta missão à Lua que estamos a viver ao longo destes dias, dos dias desta semana, e que tem sido tão difundida nos meios de comunicação social. De facto, enviar homens à Lua nesta viagem impressionante na órbita da Lua, a 400 mil quilómetros de distância, e mais ainda vão ao outro lado, the dark side of the moon, do outro lado, não podia deixar de ser anunciado. Mas mais do que ir à Lua, mais importante ainda, e essa é a verdade que transformou milhões de católicos, bilhões de pessoas ao longo destes 2000 anos de cristianismo, é que temos um Deus que nos ama, que morreu por nós e que ressuscitou. Conta-se de um sacerdote ortodoxo que depois da Páscoa ele contava esta história, quando Jesus subiu ao céu, olhou para a terra e viu as escuras. E podemos imaginar estes astronautas da Lua olhar para a terra e viu a terra às escuras, exceto umas pequenas luzes em Jerusalém. Subindo no seu caminho para o céu, encontrou-se com o anjo Gabriel, que estava habituado a realizar missões terrenas. E o anjo perguntou-lhe: que são essas luzinhas? São os apóstolos que rodeiam a minha mãe, respondeu Jesus. Este é o meu plano. Quando regressar ao céu, enviar-lhes-ei o Espírito Santo para que essas luzinhas se tornem uma grande fogueira que incendeie o mundo com a caridade. O anjo atreveu-se a perguntar: e se este plano não funcionar? Após um momento de silêncio, Jesus respondeu: não tenho outro plano. É verdade, tu, Senhor, não tens um plano B. Se os apóstolos tivessem falhado, muitas almas teriam permanecido alheias à mensagem do Evangelho. Agora sou eu e tu, os apóstolos. Que grande responsabilidade, quantas almas podem depender de que eu seja verdadeiramente teu apóstolo, Jesus. O que eu não fizer, ficará por fazer, porque tu não tens outros planos. Como escrevia São José Maria no caminho, de que tu e eu nos comportemos como Deus quer, não esqueças, dependem muitas coisas grandes. E eu sou apóstolo de Jesus. Esse apostolado que sai de dentro de uma vida interior, da união a Jesus na nossa oração, que brota do encontro com Jesus ressuscitado. Eu procuro estar perto de Jesus vivo na Eucaristia, vivo na Palavra de Deus, vivo nos pobres e nas pessoas que estão à nossa volta. Eu dou-me conta, na minha vida, que não é a mesma coisa termos conhecido Jesus ou não termos conhecido Jesus. Que ter conhecido Jesus nos confere ou deve conferir um sentido de missão, de levar a salvação, um sentido de vida mais profundo a todas as pessoas à nossa volta. Isto é irrenunciável num batizado. Nós temos que viver, ou devemos procurar viver como filhos de Deus. Plenamente conscientes desta verdade que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, para que também nós vivamos uma vida nova, como diz São Paulo na carta aos Romanos. Que recebemos o dom da filiação divina, que temos a graça extraordinária de conhecer a Deus, de dar um sentido profundo à nossa vida, mas temos uma missão irrenunciável. Uma missão importante que é anunciar o Evangelho,
como estas mulheres, como os apóstolos. No Evangelho que acabámos de ler, diz sempre, foram anunciar. E se houver dificuldades, então leiam a primeira leitura da missa de hoje. E a primeira leitura diz, quando dizem a Pedro e a João que têm que estar calados, que não podem anunciar o nome de Deus, eles respondem, dizem assim, se é justo aos olhos de Deus obedecer-vos antes a vós, do que a ele julgai vós próprios. Nós é que não podemos calar o que vimos e ouvimos. Depois de novas ameaças, puseram-nos liberdade, eles continuaram a anunciar a Jesus. Pois vamos pedir a Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, que nos dê, a cada um de nós que estamos a ouvir esta meditação, um sentido de missão, de levar o Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.